Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, infelizmente numa situação ainda caótica e, na minha opinião, cada vez mais preocupante, dada o comportamento da pandemia, em especial com o rejuvenescimento da mesma, principalmente em casos e em óbitos. Eu preparei uma apresentação aqui, que eu acho que facilita um pouco. Eu quero saber se posso fazer essa apresentação ou a gente só conversa. Não, por favor, fique à vontade, professora, o espaço é seu. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Ai, cadê? Está aparecendo aí para todo mundo? Para mim, daí desaparece, né? Ainda não, mas vamos já. A secretaria confirma, porque como a gravação é pelo computador da secretaria, é importante que a apresentação fique fixada na tela. Está aparecendo? Começou, professora. Beleza. Agora aparece. Ok. Então, vamos nessa. Na verdade, essa apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu utilizei uma base dela para a apresentação da situação da pandemia no Congresso Brasileiro de Educação Médica aqui do Norte, da região Norte, que aconteceu há uns dias atrás. Professora, se a senhora apertar o ocultar, fica melhor. Tem uma barrinha na frente do slide, ocultar, isso. Grata. Pronto. Compartilhei, e eu fiz essa apresentação lá, e, na verdade, agora eu atualizei, trouxe alguns dados novos que têm sido atualizados cotidianamente, tanto no Our Data, como no site do Ministério da Saúde e nos instrumentos de divulgação aqui do Estado. Esta é a situação atual do número de casos de Covid aqui no mundo. Eu selecionei alguns países que me chamaram a atenção, em especial o Reino Unido, aqui temos os Estados Unidos e a Índia, e o Brasil. O que a gente observou são situações distintas, onde a gente via um pico da pandemia aqui, lá, para o final do ano passado, início deste ano, até fevereiro deste ano, e depois a pandemia começou a reduzir, principalmente no Reino Unido, e na Alemanha e também nos Estados Unidos. Então, esse pico aqui era o comportamento da doença, e a gente estava aqui embaixo. Veja que o nosso comportamento foi um pouco diferente do que aconteceu nos outros países do mundo. A gente teve um aumento lá para o meio do ano passado, lá para agosto, setembro do ano passado, depois reduziu, a gente nunca acabou com a dita primeira onda, ela tomou fôlego novamente no final do ano, início deste ano, aumentou, reduziu um pouquinho, e agora tem esse negócio que o povo está chamando de terceira onda. Na verdade, nós não saímos, na minha opinião, nem na primeira. Nós simplesmente tivemos um refluxo, uma redução da velocidade de ocorrência de infecção, depois aumentou novamente, aumentou a níveis muito elevados, reduziu um pouquinho esse volume diário de ocorrência de casos, e agora nós estamos retomando o fôlego nesse negócio. Então, nós estamos, sim, diante digamos, como é que eu vou dizer, do aumento da velocidade de transmissão da doença. A gente está hoje com aproximadamente 1,09 de taxa de reprodução da infecção diária. Quer dizer, cada 100 casos estão gerando outros 109 casos. Isso é, nós estamos em franco aumento da ocorrência de casos aqui no país.
e aqui no estado, obviamente, uma situação até pior. Aqui é o comportamento em relação a óbitos. Veja que também, diferente do que acontece nos outros lugares, aqui no Brasil a gente tem uma das maiores taxas proporcionais ao tamanho da nossa população do mundo. Então, isso é uma situação muito triste e muito caótica, e a gente não vê, eu pessoalmente não estou conseguindo vislumbrar perspectivas de redução disso. Se a gente acompanha os noticiários que estão acontecendo por aí afora, a gente sabe que no país inteiro, em vários lugares, nós estamos enfrentando situações muito preocupantes, com superlotação de leitos clínicos e de leitos de UTI, e isso, obviamente, demora um pouquinho para chegar aqui, mas já chega também. Esse é o comportamento aqui do Brasil. Veja que a gente nunca teve uma redução, propriamente dita, da ocorrência de casos. A gente vem tendo sempre o aumento e sempre numa linha ascendente, principalmente na média de ocorrência dos casos nos últimos 14 dias. E aqui para óbitos, que reduziu um pouquinho, mas aumentou, e a gente continua numa franca tendência de ampliação e aumento do número de óbitos por Covid aqui no estado. Esses dados são de ontem, e eu capturei essas telas agora de manhã no site do Ministério da Saúde. Este gráfico, ele é um gráfico que foi elaborado pelo professor Tomás, e a gente tem utilizado estas previsões, essas predições e essa análise do comportamento da doença para mais ou menos ter uma ideia de como é que essa coisa está andando para aí fora. Inclusive, estas nossas predições, elas foram utilizadas como subsídio, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal, agora nessa última recomendação que ambos os ministérios fizeram ao governo para alterar o último decreto que liberava geral aí, principalmente o desenvolvimento e a realização de festas com grandes conglomerados. Então, eu acho que o que a gente vem fazendo ao longo do tempo tem se mostrado muito aderente à realidade, que, por um lado, mostra a forma correta como tanto o Tomás quanto eu, a gente vem trabalhando nessa perspectiva de analisar o comportamento da pandemia, mas, por outro lado, para mim, pessoalmente, como médica e como profissional de saúde, como pesquisadora estudiosa, fico muito triste de, infelizmente, estar acertando. Estas duas curvas aqui mostram o comportamento da pandemia, nessa azul, no Brasil, e nesta laranja, aqui em Rondônia, mostrando que a gente tem muito mais casos proporcionalmente ao tamanho da nossa população do que a média brasileira. Obviamente, e, assim, uma coisa que é muito séria é que esse número exacerbado de casos e de óbitos aqui no estado de Rondônia não tem chamado a atenção nem das nossas autoridades locais, nem das autoridades nacionais. Se a gente olhar isso com lupa mais apurada, nós vamos perceber que, por exemplo, a nossa taxa de mortalidade aqui no estado, ela é maior e bem maior do que a taxa de mortalidade que ocorreu e que vem ocorrendo no estado do Amazonas e que foi aquele escândalo nacional. E se a gente pegar Porto Velho e comparar Porto Velho com Manaus, é pior ainda. Quer dizer, nós temos aqui em Porto Velho e aqui no estado de Rondônia uma situação que é das piores do mundo quando a gente compara e relativiza isso em relação à nossa população. Essa aqui é a média dos óbitos, do que vem acontecendo aqui no estado de Rondônia, com dados até a média até o dia 19 de junho. E aqui a predição para esta semana, a gente sempre faz as previsões para 7 dias, começando na segunda, terminando no domingo, então até o dia 27 de junho, a gente vai estar caminhando para essa faixa aí de 240
entre 247 e 249 mil casos de Covid aqui no estado. A gente trabalha com 2 cenários, um em função das médias de ocorrência de casos nas semanas anteriores e um outro considerando vários outros elementos que a gente utilizou para a construção do modelo de predição. E, infelizmente, como eu já disse anteriormente, a gente está com a curva real de casos, que eu não coloquei aqui, deveria ter colocado, mas a curva real de casos, ela fica entre a linha verde e a linha azul, mostrando que ambos os modelos são corretos para a predição do número de casos aqui no estado. Agora, esta desigualdade que ocorre para nós aqui em relação ao país, na ocorrência de casos, se a gente olhar a distribuição aqui dentro do estado, por município, por região de saúde, nós vamos verificar que isso também se repete aqui no estado. Agora, em relação à vacina, nós também somos muito desiguais, não só aqui no estado, como no país inteiro. Veja, aqui esse gráfico, ele mostra o número de vacinas que vem sendo aplicada aqui no mundo inteiro. Veja que está aumentando e aumentando com uma velocidade relativamente elevada a proporção de pessoas vacinadas no mundo todo, o que não se repete aqui no Brasil. Com dados de ontem, a gente tinha 30% da população brasileira que tenha recebido a primeira dose. E com a segunda dose, que é aquelas pessoas que a gente pode considerar de fato vacinadas, nós temos 11% da população vacinada. E uma coisa que chama atenção é que os estados e os municípios, com algumas exceções, têm vacinado ou têm aplicado menos vacina do que aquilo que eles têm recebido. Por várias razões. Uma delas é a reserva da segunda dose, mas não justifica essa diferença tão grande aí de vacinação. Por exemplo, aqui no país, o Brasil está aplicando não chega a 22% das segundas doses recebidas nos estados para imunizar completamente a população. Vários elementos podem contribuir para isso e a gente pretende trabalhar um pouco na discussão dessas razões pelas quais a gente tem pouca vacina. Agora, a desigualdade, ela se expressa estado a estado. Por exemplo, quando a gente pega Mato Grosso do Sul, esses dados eu tirei da revista Piauí, e ela traz dados até final de abril, meados de abril. Eles analisaram essas diferenças até meados de abril. Veja aqui, comparando Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são os estados vizinhos, Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacina a população no Brasil inteiro. Em alguns momentos, o Rio Grande do Sul supera, mas hoje, por exemplo, ontem, Mato Grosso do Sul estava na dianteira aí no número de doses proporcionais, inclusive à população, aplicar a taxa a cobertura vacinal de primeira dose aplicada na população inteira. Agora veja, estados que são muito semelhantes, com economias muito semelhantes, com PIB muito semelhante, tanto entre Mato Grosso como Mato Grosso do Sul aplicava 18 doses para cada 100 habitantes, enquanto que no Mato Grosso, 9 doses para cada 100 pessoas. Ambos os estados têm uma proporção de idosos muito semelhante. Portanto, não foram os grupos prioritários que carregaram essa diferença no Mato Grosso do Sul. E o PIB deles também é muito semelhante, portanto, não é isso que explica. Agora, quando a gente compara Rio Grande do Sul e Acre, veja a diferença, 14% das pessoas lá no Rio Grande do Sul tinham recebido a primeira dose até meados de abril, enquanto que aqui no Acre só 8%. Quando a gente compara os dados de ontem, o Rio Grande do Sul está chegando perto dos 40% de pessoas, da população que recebeu a primeira dose. Tanto que eles estão estimando, para até final de agosto, tá, com toda a população vacinada lá, toda a população adulta vacinada, pelo menos com a primeira dose, e caminhando rapidamente para ampliar a cobertura de segunda dose. Agora, lá no Acre, o que a gente observa é uma diferença muito grande em relação à proporção da população que
compõe o grupo de idosos. Enquanto que nos gaúchos, cerca de 19% da população gaúcha está na faixa etária acima dos 60 anos, enquanto que no Acre é apenas 8%. Agora, o que faz a diferença mesmo, na minha opinião, é o PIB. O Rio Grande do Sul tem um PIB ao redor de 37 mil por habitante, enquanto que no Acre é de no máximo 15 mil. Isso, obviamente, vai ter diferença no meio dessa história. Quando olha, por exemplo, Santos, comparando Santos e Carapicuíba, ambos os municípios com populações muito semelhantes. Santos tem um PIB de 52 mil, vacinou com a primeira dose 13% dos habitantes até 25 de março, e Carapicuíba, que tem um PIB de 14 mil, tinha apenas 3% da população vacinada no mesmo período. São Paulo, os distritos mais vacinados, têm renda média 8 vezes maior do que aqueles que vacinam menos. Não é por acaso. Quando olha, por exemplo, na Paraíba, cidade que tem uma maioria indígena, tem 15 vezes mais doses aplicadas do que no município vizinho de Cuité de Mamanguape, por exemplo, comparando Marcação e Cuité de Mamanguape. Por quê? Porque houve uma ação puxada pela PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. E nesta ação ficou determinado e o governo foi obrigado a ampliar a cobertura vacinal para a população indígena, toda a população, 100% da população, e não só a população aldeada, também a população indígena que vive nas cidades. Isso, obviamente, vai se expressar nas diferenças que a gente encontra por aí. Quando olha a distribuição de vacina por raça-cor, também a gente vai ter diferenças muito grandes. Aqui em Goiânia, por exemplo, no setor marista, que tem 82% da população branca, vacinou muito mais do que no Parque Bom Jesus, que tem 70% da população negra. E outra situação interessante é quando compara situações muito vizinhas, como o Baixo Leblon e o Morro do Vidigal, que são vizinhos ali, um se confunde com o outro do ponto de vista geográfico, mas, assim, até final de março, só 4% de quem morava no CEP lá do Morro do Vidigal tinha recebido a vacina, enquanto que 13% do Baixo Leblon, da população do Baixo Leblon, tinha recebido a vacinação nesse mesmo período. O nosso plano estadual de vacinação aqui em Rondônia, ele prevê uma ordem de priorização que vem sido seguida pelos municípios na aplicação da vacina. Esses princípios são a preservação do funcionamento do serviço de saúde, por isso que os profissionais de saúde foram priorizados do ponto de vista da vacinação e receberam logo a vacina que, teoricamente, teria menor espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose para promover a vacinação, a imunização completa dessas pessoas, que é a vacina Coronavac, que tem um espaço de tempo diferente da AstraZeneca e da Pfizer, que é de 3 meses. Um outro critério é a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, daí a priorização dos idosos, das pessoas portadoras de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, etc., e preservação dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Por isso que está entrando, nesse momento, a vacinação dos trabalhadores da área educacional. Como é que está o comportamento da vacina aqui no estado? Pífio, 22,5% da nossa população recebeu a primeira dose da vacina. E o estado só conseguiu aplicar 56% das doses de vacina recebidas pelo governo, fornecidas pelo governo federal. Da população que recebeu a segunda dose, corresponde a cerca de 8% da população do estado, e aplicou 20% das doses recebidas. Por que isso está acontecendo? Na minha opinião, tem uma série de razões para isso. Primeira, são as estratégias adotadas pelos municípios de vacinação. Por exemplo, aqui no município de Porto Velho, foram selecionados alguns locais para a aplicação dessa vacina,
e locais que não são de muito fácil acesso. Quando a gente olha a localização da Uniron lá na Mamoré, na zona leste do estado, é ruim para o povo chegar lá. Até porque só há poucos dias que começa a ter ônibus circulando e ônibus que passa lá perto da Uniron para que a população consiga chegar lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é a disseminação de fake news. Continua circulando por aí afora, principalmente em alguns cultos evangélicos, as histórias repassadas por pastores de que esta vacina é coisa do demônio e que é promovida é um veneno que vai acabar matando as pessoas. E é coisa que amplia o pecado. Essa é uma situação muito complicada. Tem um monte de gente aqui no estado, e não só aqui no estado, em outros estados também, a gente tem relatos disso acontecendo também em outros estados. As pessoas estão optando por não tomar a vacina, por várias razões, principalmente... E aí, assim, é interessante porque em alguns lugares eles não querem tomar a Coronavac. Isso daí é coisa lá da história. Outro grupo diz que não quer tomar a AstraZeneca, porque esta daí, ela é muito difícil, muito complicada, e ela pode provocar trombose, pode matar as pessoas. E as pessoas, então, optam por uma ou por outra, e a da Pfizer, então, é a pior de todas, porque isso daí pode fazer as pessoas virar jacaré. Quer dizer, é um monte de coisa doida que circula no meio disso. E aí, assim, aqui no estado, repetindo uma prática que foi utilizada no pico da ocorrência de casos de malária, no final, meados dos anos 90, 1990 e início dos anos 2000, em que principalmente isso era uma prática muito comum entre os garimpeiros, eles utilizavam criolina, tomava criolina, porque esse troço, quando ingerido, ele passa a ser expelido também pela pele, e isso acabava afastando os mosquitos, e, portanto, isso seria uma forma de se proteger contra a malária. Agora estão usando a mesma coisa, e o que é pior, estão dando esse troço para criança pequena, sabe? Tipo assim, pega a criolina, pega esse troço, bota algumas gotas de criolina no pão de manhã cedo e faz as crianças e todo mundo na família toma esse troço. E isso aí seria uma maneira, então, de evitar a circulação do vírus. Não tem nem a lógica da malária, porque o vírus não é transmitido por mosquito, então é um troço assustador. Então, essa situação, na minha opinião, é muito preocupante e a gente não vê. Eu não sei se vocês viram, mas eu não vi, até esse exato momento, nenhuma campanha de esclarecimento feita pelo governo, nos diferentes níveis de governo, seja estadual, seja federal ou seja municipal, de esclarecimento em relação à população destas fake news. Quem faz esse esclarecimento tem sido a imprensa, e isso faz do jeito que quer também e da maneira como acha que é mais correto. Mas não há uma coordenação, nem do Programa Nacional de Imunização, nem nos estaduais e nos municipais, que reforce, então, a importância da vacinação. Essa é uma das razões, na minha opinião, que a gente caminha a passos lentos. Outra razão é que os municípios informam que eles não têm como ampliar acelerar esse processo de vacinação, porque o número de doses de vacina repassado pelo governo federal para nós aqui é muito baixo. Aconteceu em alguns momentos de acabar as doses de vacina e os municípios tiveram que interromper, inclusive, em especial, a aplicação das segundas doses, porque não tinha vacina, não estava chegando vacina na velocidade necessária para aplicação para todo o estado. Então, a gente acho que é o quarto ou quinto estado, proporcionalmente ao tamanho da população, pior, né, que recebe, só pior do que nós é o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte recebe uma proporção de vacina em relação à população pior do que Rondônia. Mas aqui também olha, Pará, Acre, Amapá e nós estamos assim no topo dessa história. Quer dizer, os estados do norte do Brasil são aqueles que têm sido menos privilegiados do ponto de vista da oferta e do oferecimento de vacina para que os estados possam e os municípios possam, então, aplicar isso para a população. E isso me chama muito a atenção, porque são nesses estados que a gente tem a grande maioria dos eleitores do atual presidente.
E é daqui que a gente tem o principal defensor do governo na CPI da Covid. Então, essas coisas, para mim, são contraditórias. Como é que esse governo, o governo do Estado aqui, faz um decreto liberando geral, seguindo as orientações da Presidência da República, e não trabalha na perspectiva de ampliar a vacinação da nossa população? Na minha concepção, o que esse pessoal está fazendo é um laboratório criminoso, é um experimento criminoso de permitir a disseminação do vírus por vias naturais, na perspectiva de atingir a tal da imunidade de rebanho, que já se comprovou que não funciona para uma doença como a Covid. Por que não funciona? Porque tem variantes circulando, porque a reinfecção é muito frequente, por uma série de outras coisas que a gente vem acompanhando em relação ao comportamento dessa virose no mundo todo. Não há possibilidade de desenvolvimento da imunidade de rebanho sem que muita gente morra. Então, por isso é que esta é uma atitude e é um experimento criminoso que tem sido feito em alguns lugares. Não por acaso, na Suécia foi feito isso, e o rei lá, nessa semana, veio pedir desculpa para a população pelas coisas que eles fizeram principalmente no início da pandemia, e que tem tido um comportamento e um impacto pífio do ponto de vista da população deles lá também. Aqui no estado, esse mapa mostra a distribuição da primeira dose. Nós tínhamos 23% da população coberta com a primeira dose aqui está 11/6, mas não é não, isso daqui sim, 11 para 11 de junho. Na segunda dose, apenas 10% da população. Aqui em Porto Velho é cerca de 11% da população coberta com a segunda dose. E aqui que é um gráfico que eu acho muito interessante, que mostra o comportamento da mortalidade com o que vem acontecendo aqui no estado. Veja que essa área azul são os óbitos de 2020. Observa aqui do lado direito desse gráfico a concentração das mortes aqui na população mais idosa. Quando a gente olha o que vem acontecendo agora no ano de 2021, veja que começa a reduzir de uma forma bem acentuada a mortalidade aqui para as populações mais idosas, e ela começa e o gráfico a mortalidade começa a ocorrer em faixas etárias mais jovens, aqui por volta dos 50, 40 e poucos anos. Não tem sido raros os relatos de pessoas, a gente sabe de uma pessoa genro de um professor do mestrado de saúde da família, 26 anos de idade, que morreu no início dessa semana. Quer dizer, sem comorbidade, não era obeso, não tinha hipertensão, não tinha nada, 26 anos de idade. Quer dizer, cada vez mais a gente vem tendo relatos desse tipo de situação. E quando a gente entra nas UTIs aqui do estado, principalmente aqui em Porto Velho, e conversa com os intensivistas que têm acompanhado essas pessoas, é evidente a concentração de pessoas mais jovens. E, para complicar essa situação, a ocorrência, quando essas pessoas, quando elas não vão a óbito e elas se recuperam, com a quantidade de efeitos colaterais ou de sequelas que essa doença tem deixado na nossa população. Esse gráfico aqui é comparando janeiro a junho dos 2 anos. Veja que aqui fica mais evidente ainda essa concentração da mortalidade nas pessoas mais jovens aqui no estado de Rondônia. Como é que a gente pode evitar a infecção e a disseminação da doença? Com distanciamento social, com isolamento dos positivos e seus contatos, evitar contatos interpessoais, inclusive com compartilhamento de alimentos e materiais, com o uso de máscara, que tem que ser para todo mundo, independente da situação vacinal e de ter tido a doença ou não. Medidas de higiene com salas amplas, aeradas, com poucas pessoas, água, sabão, álcool em gel. E vacina para todo mundo. Não há outra forma da gente resolver isso. Eu utilizei essas fontes aqui para preparar essa apresentação, as nossas estimativas, minha e do professor Tomás, a revista Piauí, desses autores aqui, do Pilcher, da Gozisa e do Buono, o Plano Estadual de Vacinação, os microdados do Open Data SUS e a Loading Data da Oxford. Vacina para todos, e é só assim que nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigada.